Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos textos mais fundamentais e misteriosos de toda a história. O relato da criação em Gênesis. Especificamente vamos explorar a história de Adão e Eva, começando pelo capítulo 2, versículo 4. Este não é apenas um conto antigo. É uma narrativa que moldou a forma como entendemos a nós mesmos, nosso mundo e nosso propósito. Então, prepare-se para uma jornada fascinante às nossas origens. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. O texto começa nos dando um panorama geral, uma espécie de título para o que vem a seguir. É como se o narrador dissesse: prestem atenção, vou contar como tudo realmente começou. E a primeira imagem que ele pinta é de um mundo incompleto. Um rascunho. Pense nisso. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não existia nenhum arbusto, nenhuma planta havia germinado. Por quê? A resposta é dupla e muito interessante. Primeiro, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. A chuva, esse elemento essencial para a vida, ainda não fazia parte do sistema. Segundo, e talvez mais importante, não havia homem para cultivar o solo. Desde o início, a Bíblia estabelece uma conexão profunda entre a humanidade e a terra. A terra precisava do homem, e o homem precisaria da terra. Era uma relação de interdependência planejada desde o princípio. Mas se não havia chuva, como a terra era irrigada? O versículo 6 nos dá a resposta. Brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Imagine uma névoa densa ou fontes subterrâneas que subiam e umedeciam tudo. Era um sistema de irrigação natural, perfeito e autossuficiente, preparado por Deus. O palco estava sendo montado, a cena estava sendo preparada para a chegada do ator principal. E então, chegamos a um dos momentos mais poéticos e profundos de toda a Escritura. O versículo 7 diz: Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Vamos parar e analisar isso com calma. A palavra hebraica para homem é Adam, que está diretamente ligada à palavra para terra ou solo, Adamá. Somos, em nossa essência física, feitos do mesmo material que o chão que pisamos. Isso nos dá uma lição de humildade, uma lembrança de nossa conexão com a natureza. Mas não somos apenas pó. A segunda parte é o que nos torna únicos. Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino não é apenas ar, é a centelha da vida, a alma, a consciência. É o que nos distingue de todas as outras criaturas. No momento em que o pó da terra recebe o sopro de Deus, o homem se torna um ser vivente, uma alma viva, uma pessoa completa. É uma união do terreno e do celestial, do físico e do espiritual. Agora que o homem foi criado, ele precisa de um lugar para viver, e não um lugar qualquer. O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. A palavra Éden significa prazer ou deleite. Então, Deus não apenas cria um habitat, ele cria um paraíso, um lugar de pura alegria, beleza e abundância. E é ali que ele coloca o homem que acabara de formar. O primeiro lar da humanidade foi um presente de amor. Este jardim não era apenas bonito, era funcional e cheio de significado. O texto diz que Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores que eram agradáveis aos olhos e boas para alimento. Pense na cena, uma explosão de cores, formas, aromas e sabores. Tudo o que o homem precisava para seu sustento e prazer estava ali, disponível gratuitamente. Mas no meio desse jardim, duas árvores se destacavam. Elas não estavam escondidas, mas posicionadas centralmente como o coração do Éden. A primeira era a árvore da vida. Seu propósito era, como o nome sugere, conceder vida contínua,
talvez imortalidade àqueles que comessem de seu fruto. Era um símbolo da vida eterna que Deus desejava para a humanidade. A segunda árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é, talvez, a árvore mais famosa e mal compreendida da história. Comer de seu fruto não daria onisciência, mas sim um conhecimento experimental do que é o bem e o mal. Antes disso, Adão vivia em um estado de inocência, conhecendo apenas o bem. A árvore representava uma escolha, a liberdade de obedecer a Deus e confiar em sua definição de bem, ou de se rebelar e definir o bem e o mal por conta própria. Era o teste da liberdade humana. A vida no jardim era sustentada por um sistema hídrico impressionante. No Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim. Era a fonte de vida que mantinha tudo verdejante e próspero. E este rio não se limitava ao jardim. Depois de passar pelo Éden, ele se dividia em 4 grandes rios, que fluíam para o resto do mundo. É uma imagem poderosa. O Éden como a fonte da vida que se espalha por toda a terra. O texto então começa a descrever esses rios dando-nos pistas geográficas que fascinam estudiosos até hoje. O primeiro rio é o Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá. E o que havia em Havilá? Ouro. E não era qualquer ouro. O texto faz questão de dizer que o ouro daquela terra é bom. Isso nos mostra que o mundo fora do Éden também era rico e cheio de recursos valiosos, criados por Deus. Além do ouro, a terra de Havilá também tinha resinas aromáticas e pedras preciosas. Este detalhe sobre o ouro e as pedras preciosas é fascinante. Ele nos lembra que a criação de Deus, mesmo fora do ambiente perfeito do jardim, era boa e cheia de beleza e valor. O trabalho humano de explorar, minerar e criar com esses recursos não é algo ruim, mas parte do plano. Ao olharmos para esta primeira parte da história, vemos um Deus que é íntimo, cuidadoso e detalhista. Ele não apenas estala os dedos e tudo aparece. Ele forma o homem com as próprias mãos, sopra a vida com seu próprio fôlego, planta um jardim, projeta um sistema de irrigação e enche o mundo de recursos valiosos. Ele cria um lar perfeito e estabelece uma relação de parceria com a humanidade. A história de Adão e Eva, o jardim do Éden e as 2 árvores não é apenas um mito de criação. É uma profunda meditação sobre a nossa identidade, nosso propósito e nossa relação com nosso Criador e com o mundo ao nosso redor. Ela estabelece os temas que ecoarão por todo o restante da Bíblia: morte, obediência, liberdade, a bênção da comunhão com Deus e as consequências de nos afastarmos dele. Na próxima vez que pensarmos em quem somos, de onde viemos e para onde vamos, podemos voltar a este texto. Somos pó da terra, humildes e frágeis, mas também somos portadores do sopro divino, criados para viver em comunhão com Deus em um mundo cheio de beleza e propósito. Espero que esta análise tenha trazido uma nova luz sobre esta passagem tão conhecida. Há muito mais a ser explorado, e continuaremos essa jornada em nossos próximos vídeos. O que mais te chama a atenção neste relato da criação? Deixe seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Eu adoraria ler e interagir com vocês. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando as profundezas das Escrituras conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!